Romanos 15, versículo 4, quando ele vem daquela discussão sobre quem é forte, quem é fraco, sobre quem é forte, quem é fraco na fé, essas coisas todas. Aí ele chega no versículo 15 e diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E aí ele nos dá uma pequena senha para dizer o seguinte: a Escritura tem a sua utilidade, e uma das utilidades dela é que tudo que foi escrito foi escrito para a nossa instrução, para que a gente aprendesse com duas palavrinhas que ele diz aqui, que é pela paciência e pela consolação das Escrituras. Então, por meio da paciência e da consolação das Escrituras, a gente vai o tempo todo reatualizando a nossa esperança. Esperança em quê? Esperança em Cristo, nesse que nos prometeu nos dar morada, né? Nesse que nos prometeu estar conosco. Então, vamos aprender mais um pouquinho com o que a Escritura nos deixou de legado, agora sim, lá no livro de Ruth, esse pequeno trecho, que se situa exatamente naquele período que a gente viu na semana passada dos juízes, né? E Ruth, que é um termo moabita que vai significar mais ou menos amiga, companheira, a pessoa que está à disposição, é um livro que está na Bíblia. Se a gente for olhar por questões operacionais, é um livro que era lido nas festas das semanas de Pentecoste, né? Seriam aqueles 50 dias após a Páscoa. Esse livro era lido porque Ruth entra em Israel exatamente no período dessa semana, dessa festa da colheita. Então os judeus, para rememorar o que aconteceu, porque a gente vai ver no livro todo que Ruth vai se tornar uma ancestral do rei Davi. Ela vai ter um filho com Boaz, que vai dar luz ao Obed, que vai dar luz ao Jessé e que vai dar luz a Davi. Então me parece que Ruth só está na Bíblia para mostrar isso. Olha de onde que o rei Davi vem. Né? Mas apesar dos propósitos humanos de se colocar o livro na Bíblia, não tem problema. Nós estamos aqui falando em nome do Verbo vivo que nos prometeu moradas, né? E a história é mais ou menos assim. O povo está na terra prometida. Aí o versículo 1 diz que teve fome na terra. E aí o maridão vai, pega a mulher e os filhos e vão para a terra de Moabe. E o detalhe está aí, porque desde o Deuteronômio Deus tinha falado com os israelitas: como Moabe resistiu vocês, não quero saber de vínculos entre vocês e os moabitas no sentido cultico, né? Eles não vão fazer parte do culto de vocês, da política de vocês, de nada de vocês, até a 10ª geração, ou seja, eternamente. Até a 10ª geração era um termo. E aí, esse homem que faz parte do povo de Deus vai lá para a terra de Moabe, e a gente começa a entender que eles tinham uma boa condição de vida, apesar da fome. Porque ela fala assim: eu saí daqui ditosa, e agora volto amarga. Então eles tinham boas condições de vida, aí morre o marido, os filhos casam, aí diz o texto que em menos de 10 anos os 2 filhos também morrem. E aí o quadro que você tem é 3 mulheres viúvas. 3 mulheres viúvas, tanto em Israel quanto naqueles povos ao redor, moabitas, amonitas e cananeus que ainda sobravam, era o símbolo da mais abjeta condição. Porque a mulher, a partir dali, ela já tinha uma das 3 ou 4 condições, né? Primeira, era casar de novo. Mas naquelas culturas, mulher casada era considerada mulher usada. Então, quem casava com a mulher de novo, casava para abusar dela. Ninguém quer aquela história, né? Você vê que esse tipo de pensamento ele não era muito antigo, que eu tenho um vizinho aqui, digamos, a 2 quarteirões, que ele arrancou uma mulher da mendicância e ele maltratou essa mulher até a morte, mesmo ele tendo até hoje a fama de um homem de bem, um homem maravilhoso, mas a mulher foi maltratada até a morte, e ele dizia para ela: eu te arranquei da sarjeta, você me dera é tudo. Agora, imagina isso nos tempos moabitas, cananitas e israelitas, que era ainda um aglomerado de tribos. Então a primeira opção dela era casar de novo. Aí a maioria não ia casar de novo para não ser maltratada de novo. Por isso que a samaritana casou 5 vezes, estava sempre correndo em casamento, não é porque ela era Gretchen, não. É porque os maridones não suportavam a independência daquela mulher.
A segunda opção de uma mulher naqueles tempos era se tornar mendiga. E tornar mendiga era o que? Você quer pão? Tem que me dar. Né? Então, a mulher fica assim, ó, se eu casar, eu vou ser explorada de maneira legalizada. Se eu for mendiga, eu vou ter que fazer concessões para eu conseguir ganhar pão. Então, de repente, a outra opção era se tornar prostituta. Acabava que a prostituição era o meio mais trágico, ao mesmo tempo mais seguro da mulher manter a sua independência numa sociedade que condicionava a existência da mulher ao homem. E em Israel eles criaram a figura do resgatador, que era aquele irmão, primo, aquele parente mais chegado que ficava com as obrigações. Por exemplo, os maridos morreram, no caso a marido da Noemi morreu, então tinha alguém da família que ia resgatar toda a dívida que aquele homem tinha e com isso ele também tinha poder sobre as mulheres daquela família. Né? E aí, é claro, esses resgatadores também acabavam sendo grandes escravocratas emocionais, porque eles resgatavam, mas tudo pertencia a ele pelo resgate que ele fez. Mas ainda dentro daquela condição horrorosa, era menos pior, e o livro de Ruth mostra isso, que o Boaz era um homem bom. Então, quando ele ficou sabendo da Ruth, uma moabita que foi casada com um parente dele, ele resolveu resgatá-la. E no caso ele se afeiçoou dela, casou com ela, né? E aí tem toda uma coisa romântica que as pessoas gostam de ler para casar de namorados lá no livro de Ruth. Mas o importante é que as mulheres estavam numa condição muito precária, e aí a Noemi, que saiu ditosa, chama as noras e fala assim, olha gente, não tem jeito, eu vou voltar para minha terra, já vou ser surrupiada lá, vou ser zombada e tudo, Deus me infligiu grande amargura, não me chamem de agradável, que seria Noemi, chamem-me de amarga, porque eu não estou para ninguém, não chega perto de mim, quer saber de nada, o Todo-Poderoso me afligiu, está rindo da minha cara, ele tem prazer em zombar de mim, porque primeiro ele tira meus maridos, aí quando eu acho que meus filhos vão cuidar de mim através dos casamentos dele, ele arranca os 2 filhos. Agora tem nós 3 aqui, a gente podia fazer a casa das 3 mulheres, mas é aquela amargura devocional. Deus me amargurou, mas é Deus. Então eu não vou sair fora desse Deus, embora eu esteja morrendo de raiva dele. Quem é que já não teve uma situação assim? Né? Deus está de piada comigo, Deus está de... Tem uns que falam na cara, Deus está de sacanagem comigo. Mas apesar de tudo, Deus era Deus de Noemi. E o livro, embora a nossa leitura dele se foque no romance de Ruth e Boaz, na verdade, a tradição judaica colocou o livro para a gente lembrar das origens de Davi. Na verdade, o livro tem um compromisso subliminar, que é mostrar a Noemi que saiu ditosa, como o termo bíblico diz, voltou humilhada, e em Ruth ela vê a restauração da sorte dela. Porque no final do livro, leia lá em Ruth, versículo 4, para vocês verem, ou melhor, Ruth, capítulo 4. Ou seja, o livro acaba começa com a Noemi amargurada e termina com a Noemi assim, ó. Ruth 4, versículo 14. Diz assim, então as mulheres disseram a Noemi, aquela que tinha voltado a Marga, né? Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que te será o teu resgatador, e seja afamado Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E aí que vai entrar o Davi na história. Mas é legal que as personagens ali circunstantes, né, que eram as mulheres, elas entenderam que todo aquele enredo que faz ela voltar humilhada de Moabe e ter um neto com a nora que a amou de verdade, porque a nora não estava com segundas intenções, ela gostou da sogra. Que é outra coisa rara, né? A nora se afeiçoou da sogra. A Ofra voltou para o seu povo moabita, mas a Ruth quis seguir a sogra. E aí as pessoas falam assim, olha só, Deus consolou a Noemi através da nora dela, e através de um filho que essa nora teve, e aí tem todo o contexto masculinizante machista, né? Porque as pessoas conseguem entender que um neto vai trazer consolo para a avó. E o neto vai ser o resgatador da avó.
E era assim que as coisas eram, não adianta a gente ficar brigando com isso. Era assim que as pessoas percebiam, né? O importante aqui é a luz de Deus brilhando no meio das cegueiras humanas, dos condicionamentos humanos, de como que as pessoas viam as coisas. E essa luz brilhando é a mensagem eterna que a Shirley cantou aqui. Porque o Senhor nos prometeu morada. E quando eu estava lendo, meditando no que a gente já falou, eu fiquei pensando sobre a nossa insatisfação com a terra prometida, né? Nossa, o que isso tem a ver com toda essa história, né? A insatisfação com a terra prometida. Porque, se você for pensar, olha a operação. O povo era o povo de Deus. Estavam lá os israelitas. É aquele povo que Deus usou Josué para fazer atravessar e tirar os cananeus da terra, todas aquelas coisas que nós vimos aí, estão gravadas, né? E de repente, tem fome na terra. Só que, embora o texto bíblico dessa desculpa humana e verdadeira da fome, desculpa no sentido assim, pega leve com ele, tinha fome na terra. Mas não deixa de ser uma desculpa porque a terra era a terra do povo de Deus. E Deus às vezes prega essas peças na gente, né? Porque você é povo de Deus, você está na terra do povo de Deus, você está vivendo aquilo que Deus te prometeu, você sabe que foi Deus que te deu, e aí chega a fome. No caso deles. No seu caso, pode ser um marido trouxa que Deus te deu. Você tem certeza de duas coisas. O casamento foi Deus que instituiu para você. Ele te deu todos os sinais. Mas se olha a pessoa que está do seu lado, você acha ele muito trouxa, um bobo, um homem muito engenhoso, um homem seco. E essa esposa era tão fiel quanto antipática. E esses filhos? Ah, meu Deus do céu, eu sou uma mulher forte, mas Deus me deu um filho com uma síndrome e eu tinha vontade de jogar isso tudo pela janela. Seres humanos passam por essas suas calamidades interiores que não contam para ninguém. Daí que vem as depressões pós-parto, né? Porque a própria circunstância vai criando a calamidade. É do ser humano, nos seus melhores momentos de alegria, encontrar o seu maior infortúnio. Nunca mais vou me esquecer de uma jovenzinha que eu atendi na igreja, que ela estava querendo se matar. E aí, algumas conversas, né? Era um aconselhamento, e ela estava dizendo que começou a contar da história do casamento dela. Eu estou falando dela aqui porque quase todo mundo aqui passou por isso, que é a tal da cerimônia de casamento. Você se acaba, se esguela, se arrebenta todo, faz dívidas bilionárias quase, e aí a cerimônia foi perfeita! Aí quando acabou a cerimônia, só estava ela e ele no jardim do Éden, que virou o demônio dos infernos. Porque aí tudo que aconteceu lá foi uma coisa horrível, e dali para frente ela desenvolveu uma síndrome, que ela estava querendo se matar. Porque o casamento dela, na verdade, ela casou-se mais com a cerimônia do que com a vida de casada em si. De repente Israel veio desenvolvendo essa coisa. Eles viam o Senhor da guerra, dos milagres, de derrotar os inimigos, de esvaziar território. Aí de repente tudo aquilo ali acabou. Nessa terra, que falava que manava leite e mel, eu só estou vendo manando pedra e seca. Cadê o leite e o mel? Que a terra que manda leite e mel é uma coisa que ia brotar de dentro deles, a criatividade deles, na terra em si não tinha nada de leite e mel, né? Aí de repente você está ali, e aí eu estava falando da jovem, ela vai chegar e mostrei para ela que ela investiu tudo que ela tinha na cerimônia de casamento, mas não foi no casamento em si. Muito comum de acontecer. Cerimônias lindas, tudo maravilhoso, e de repente você olha assim, você se sente dormindo com um panguá, ou você sendo mulher se sente dormindo com... Quer dizer, uma mulher se sente dormindo com um panguá e um homem com uma panguá, e aí vocês começam a querer se esconder naquilo que é público. Ai, a gente prometeu, nós juramos, que é uma outra coisa que eu acho ridícula entre os seres humanos, porque Jesus chega e fala assim, não jureis, nem pelo céu, por ser a habitação de Deus, nem pela terra, por vocês entenderem que é o estrado dos seus pés. A terra não é o estrado dos pés de Deus, porque Deus é grande demais para ter o dedinho dele na terra. Mas a gente acredita que a terra é o estrado dos seus pés, né? Então não jure por nada disso. Aí vai o casal, promovido pelo cristianismo, fazer juras de amor. Quando o papai do céu falou, não jureis. Aí você jura. Aquelas juras assim que você faz pela cerimônia em si. Na doença, na tristeza, babá, babá.
Até que um amigo nosso deu um jeito nessa Ju aí. Assim, até que a morte nos separe, até que a gente. Enquanto houver amor. Porque até essa história de até que a morte nos separe, não sei de onde tiraram isso. Tiraram lá de Romanos 6, que não estava pregando que o casamento tinha que ser assim. Aí as pessoas leem assim, acreditam assim. Às vezes elas até acreditam que não é assim, mas querem que o casamento dos outros seja um inferno, já que o dela não pôde continuar. E as pessoas fazem isso, ficam praguejando contra o casamento dos outros. Quando na verdade era melhor cada um ser o que é diante de Deus. Né? Aí a gente faz essas juras todas, e aí vê que a coisa não está dando certo, agora você tem que manter uma pose. Seja a pose da tradição da igreja, seja a pose familiar, porque olha, eu criei filha para ser casada só com um homem, e eu mato ele se eu não quiser você. E eu acho engraçado as pessoas não se enxergarem, né? Por que eu vou querer obrigar um genro a amar a minha filha? Ou vice-versa? Por que as pessoas têm que continuar amando as outras a vida inteira? Aliás, amar é uma coisa fácil, a gente tende a amar a todo mundo. Estou falando as alianças, né? Porque nos contextos bíblicos, aliança significava aquele acudir do homem à mulher. Um homem ia cuidar da mulher. O homem era o chefe da mulher. O homem tinha que dar amparo à mulher. Por isso que nesse contexto, onde a mulher ia ter que se tornar prostituta se ela não estivesse dentro do casamento, Deus chega lá em Malaquias e fala assim, por isso eu, o Senhor, digo, eu odeio o repúdio. E ele não está nem falando do divórcio. Divórcio é algo de duas pessoas adultas que perceberam que a relação não tem futuro, e apesar das amarguras, das chateações, um fala ponto assim, eu gosto muito de você, mas a gente não pode conduzir como marido e mulher. Isso é divórcio. E em nenhum momento Deus fala que odeia isso. Agora, o repúdio, o que é um repúdio? Era um costume judaico onde o homem repudiava a mulher, por isso que a palavra era repúdio. Tanto é que em Deuteronômio você tem um mandamento para regulamentar o divórcio. E em Malaquias está dizendo que ele odeia o repúdio. Nessas horas vale a pena ser um pouquinho letrista, porque a letra aí faz todo sentido mesmo. Repúdio era um ato exclusivamente masculino em relação à sua mulher. Nos dias de Jesus, que era o repúdio? A mulher fez um arroz muito salgado. Aí, um teólogo chamado Hilel dizia assim, não gostou não? Fez feita a sua visita? Repudia, manda embora. Por isso, nos dias de Jesus, aquele tanto de prostituta, porque conforme eu já falei para vocês aqui, era a melhor saída que elas tinham naquele contexto. Eu vou casar de novo para o cara ficar me repudiando, porque eu varri mal a sala, porque eu amanheci com o olho torto, porque eu dei um chilique ontem à noite com a vizinha. Era assim, que tanta mulher repudiada. E isso Deus odeia. E quem é gente de verdade, quem tem amor no coração, odeia o repúdio. A falta de consideração. Né? Porque os caras nem importavam se eles gostavam ou não gostavam da mulher. Eles estavam importando o tempo todo, como ainda hoje acontece, em defender os seus egos. Ah, me matou de vergonha, te quero mais não. Questão de honra. Isso acontece muito ainda hoje. Quando você vai fuçar o amor de um homem e de uma mulher, tem muito ego masculino em jogo ainda. Tanto é que os homens mais apaixonados, os homens mais sensíveis pela perda do casamento, o que eles fazem? Se eles encontrarem fotos nuas suas, ou uma coisa muito pessoal que você tem, que ele sabe vai acabar com você, ele com todo o amor da alma dele, bota na rede. E quer que você entenda as razões dele. Porque eu te amo! Você me ofendeu o que você fez. Por isso que eu mostrei tudo lá para todo mundo. Ainda coloquei lá no negócio, tomara que a negócio dela encha de paeva para ela não dar para outros homens, que Antônio era meu. Mas ele faz isso com todo o amor da alma dele e ele não se enxerga. Essa é a condição que Ruth e Noemi se encontrava, e eu estava dizendo. É o que a gente transforma a terra prometida que o Senhor nos deu. Porque nós temos uma esperança eterna que tem a ver com a casa do nosso Pai, onde há muitas moradas. Mas antes de chegar a essa vida eterna, nós temos aqui vidas intensas que a gente está o tempo todo rejeitando viver com essas desculpas psicológicas e pessoais diante de Deus. Porque, por exemplo, terra prometida implica trabalho pessoal, né? Uma coisa é um casamento que não tem como dar certo, e outra coisa é aquele casamento que tem como dar certo, que tem amor das duas partes, mas o cara está preocupado com o ego dele.
desse cara Deus vai cobrar o meu filho. Seja homem. Por que você não assume a vida que eu te dei? E essas palavras são interessantes para nós hoje, porque a gente vive hoje dois extremos, né? Nós temos as turminhas dos filhos de Deus, que são filhas do misticismo. Senhor, eu posso casar com ele? Ó, se for ele, eu vou ter um sonho nessa noite. Nós temos essa turma. E nós temos a turma do pessoal que acha que é ética, mas eles fazem como o Renato Russo diz, eles confundem ética com éter. Que é aquela coisa etérea. Não, Deus não fala sobre casamento, Deus não fala sobre enfermidade, isso tudo está no texto bíblico para a nossa lição. Não, está no texto bíblico para a sua lição, mas também está no texto bíblico para dizer que eu sou o Senhor que te sara mesmo. Que quando você estiver desesperado, precisando de cura, pode pedir que Ele vai te dar. Jesus um dia apelou para os discípulos, gente, eu estou com vocês, às vezes me pedem nada. E isso era a morada. Os discípulos queriam poder para peitar Roma. Jesus, não, pedem comida que eu estou a fim de dar, eu estou aqui. Peçam comida, pedem comida. Peçam comida que eu quero dar comida. Eu estou contando, olha essa historinha que eu estou contando com vocês. Eu cuido de pombo. Estou dizendo, eu posso te dar o vestido que você quer se você está precisando nessa situação. Aí você fica com medo de virar aquela irmãzinha que ora até pegar na loja para comprar vestido e não entende a sua situação única, exclusiva, particular. Né? Daqueles pequenos milagres que Deus sonhava em fazer para Israel, mas eles nunca quiseram. Israel queria ter um rei como as outras nações. E Deus diz, que é isso, gente? Eu mando o pão do céu para vocês. É claro que o pão do céu pode vir seguido de 4 dias de fome verdadeira, que é para valorizar o pão também. Né? No deserto vocês tiveram fome e sede para que vocês aprendessem que nem só de pão vivem as pessoas. Mas também quem ora de verdade vai ter o pão, na hora certinha vai ter. Quem quer de pão, quer Deus, quer esses misticismos, não. Eu quero um rei como as outras nações têm. Né? Aí a gente vai rejeitando as moradas que o Pai nos deu desse jeito, no nível individual. E às vezes até por isso que a gente sonha tanto com a morada eterna, que você está afim de se livrar da morada individual. O problema é que tudo que Deus prometeu para a gente de maneira eterna e ampla, e lá no reino dele, Ele vai nos treinar aqui agora. Seja no seu casamento, no seu emprego, no seu curso, ou naquelas coisas que não chegam. Né? Isso é tão interessante que a Noemi entendeu a lição. Porque a gente poderia dizer assim, o marido dela, Panguá, saiu de Israel e foi para Moabe. Mas ela entendeu, olha, Deus está de marcação comigo, que eu fiz um negócio errado. Não me chama de agradável, não, me chama de amarga. Porque eu estou amarga porque Deus está zombando de mim. Por que, Noemi? Porque eu saí daqui ditosa. Então, mas se você era ditosa, por que você saiu daqui? Essa é a pergunta que a gente está fazendo para a gente aprender, conforme Romanos 15:3 nos diz, né? Para a gente zombar das Noemis, não. Isso é para cada um olhar para si. Se você sabia que você era ditosa, ou se vocês aqui sabem que vocês são ditosos em alguma questão que te atormenta, por que você saiu? Porque eu sou tão Israel, pode estar tendo fome na terra, mas eu sei que eu sou ditoso. Ditoso até, vamos pegar a raiz da palavra aí. Eu recebi um ditado, eu recebi uma vocação, alguém disse para mim, fica aí, te dei condições. Eu disse, não, senhor, eu não sou místico, não. Eu sou homem de bem, eu vou caçar um emprego melhor do que esse. O senhor fica falando para me atrapalhar aí. A gente não fala assim para Deus, mas a gente vai falando assim nas atitudes nossas. Né? Você não tem coragem de peitar Deus com essas palavras, não, mas você vai fazendo isso. Eu, quando Deus vai falando, eu falo assim, olha, Deus falou mesmo que é para eu ficar aí, apesar da crise estar ruim. E olha que a gente hoje está a cara de Israel dos dias dos juízes, né? A fome na terra. Primeiro a fome de justiça, né? Que estão surrupiando tudo que a gente tem. Só que Deus não vem cá falar de política, não, porque o reino dele não é deste mundo, e quem está aqui porque veio pelo reino dele. Pela vontade dele, pelo desígnio dele. A gente tem que fazer nossas lutas políticas e sociais no dia a dia, mas cada um que está aqui recebeu uma palavra de Deus em algum aspecto. Pode não ter recebido hoje, semana passada, no ano passado, mas recebeu. Veio chegando aqui em função dessa palavra.
Porque se de repente você não se lembra de alguma palavra pessoal que você recebeu, vocês receberam palavras pessoais de Jesus, que foi essa que a Sheila cantou aqui. Não se turbe o vosso coração. Turbar não é só se perturbar, não. É se sujar com a perturbação. Turbar é quase um turvar. Né? Então, as aflições são verdadeiras e o coração vai rebumbar e vai retumbar de aflições. Mas não se turbem. Vocês acreditam em Deus? Creem também em mim. Porque eu estou dizendo para vocês, na casa de meu pai há muitas moradas e eu já preparei para vocês. Mas, Senhor, é o Império Romano, diriam os apóstolos. Ou diria Noemi, Senhor, tem fome na terra. E o meu marido, que é homem macho mesmo, falou assim, tem fome na terra que Deus me prometeu? Pois eu vou para Moab. Viu um negócio esquisito aí? Você é uma pessoa que recebeu a instrução específica de Deus. Olha, Moab, não faça conchavos com Moab. Por quê? Porque Moab é herdeiro de um tal de Balaão, que tentou fazer conchavo com Israel, e aí ele não conseguiu o conchavo, e falou assim, olha, Balaque, eu tenho um macete que eu sei que esse povo vai cair. Deus defendeu eles, falou que contra Jacó não há encantamento, mas eu tenho um segredo para contar para vocês. Contra Israel não há encantamento, por um simples fator, eles são o encantamento. Faz o seguinte, solta umas mulheres cananéias bem gostosas no meio deles, você vai ver se não vai ter carnaval. Aí foi isso que o Balaão fez. Ele não conseguiu invadir Israel pela macumba dele. Aí ele soltou um monte de mulheres, aí quando Moisés vai olhar, estavam os homens com as cananeias bonitinhas, maravilhosas lá, fazendo nudes e fazendo polonizando as outras. Né? Então, aí Deus falou assim, olha o poder de contaminação, não era nem por causa de Balaão, não, por causa de Israel mesmo. Porque Deus te prometeu moradas, mas você é tão humano quanto aquilo que você acha que é pecado lá fora. O pecado não está lá fora, o pecado está dentro de nós, porque nós somos pecado, diz o apóstolo Paulo. Nós somos todo pecado. E o Balaão sabia disso. Ele era um bruxo da primeira, né? Deus não deixou amaldiçoar eles, mas eles são malditos em si. Bota as mulheres lá, que logo você vai ver o que é. Aí Deus falou, olha o poder de contaminação dessa gente. Não tenham contato com eles nunca. E interessante que Moabita é descendente indireto, digamos assim, de Abraão, né? Porque eles são descendentes do incesto das filhas de Ló com o próprio pai. As filhas de Ló, depois que Salomão foi destruída, elas embebedaram o pai. E aí fizeram aquela coisa engraçada. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa desse tipo de coisa. Aí sobrevive Ló e as duas filhas promovem a doutrina sodomita lá. A gente embebeda papai. E aí, uma foi numa noite, a outra foi na outra noite. Aí de uma saíram os povos amonitas, da outra saíram os povos moabitas. E eles passaram, psicologicamente falando, a serem descendência de Abraão. Né? Moabitas foram se misturando com midianitas, que eram os filhos de Abraão com Quetura, e eles viraram descendentes de Abraão. Então, aqueles primos ali, aqueles irmãozinhos, tudo sabia as fraquezas do outro. Esse povo é povo de Deus assim, para ficar falando de Deus pra gente, é tudo. Como é que o pessoal fala? É tudo, é falso moralismo. Eles falam de Deus, mas eles gostam de uma coisa que o Paulo quase a gente. É só fazer a ocasião que eles vão. É por causa desse poder de contaminação que Deus falou, não façam isso. Mas aí, o esposo da Noemi, vendo uma coisa real acontecer na sua terra, que era fome, fala assim, não, vão para a terra dos Moabitas, lá eu faço empresa. Aí chega lá e ele morre. Os filhos deles que casaram também morreram. E a mulher que saiu com o seu marido para fugir da miséria, voltou com a miséria. Porque uma das primeiras coisas que a gente precisa entender quando você tem uma terra prometida, seja aquela eterna, seja essa terra prometida particular, que eu não sei qual é a sua, significa, a primeira coisa é a responsabilização. Deus nunca vai deixar de te convencer de que você é responsável por compreender a palavra que Ele te falou. Não se faça de bobo. Não venha com história de fome, da idade, da velhice, do cansaço, da frouxidão do cônjuge.
da vagareza da esposa, da incredulidade. Não vem com essas histórias. Você tem um negócio com Deus, e aí, você vai levar isso a sério ou não vai? Primeira coisa é isso, que tem a ver com a terra prometida. A segunda coisa é, preste atenção, Jesus avisou isso pra gente, né? Olha, gente, eu estou prometendo para vocês uma terra prometida. Mas deixa eu dizer para vocês, a terra prometida está dentro de vocês. Ela não vem com visível aparência, está dentro de vocês. Vocês são terras prometidas ambulantes. Só que apesar disso, lá em Lucas, no capítulo 21, se eu não me engano, Jesus chega e fala assim, olha, cuidado por vocês mesmos, terras prometidas. Porque vai chegar um tempo em que os homens ficaram enlouquecidos com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E são coisas que terão de acontecer com toda a humanidade, ou seja, toda a humanidade, incluindo vocês. E essas coisas têm de suceder. Olhar por vocês mesmos para que vocês possam estar em pé nesse dia. Porque vai acontecer com todos os moradores de toda a terra. Até redundante, todos os moradores de toda a terra. Jesus está dizendo. E o que vai acontecer? As consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, que é o que nos cerca. O nosso mundo é um mundo de orgia. Eu não preciso de sexo, eu preciso pegar todo mundo. Eu não preciso comer, eu preciso me empanturrar até morrer cedo, de tanto comer porcaria. Eu não preciso beber para me alegrar, eu preciso tomar todas. São as orgias, a embriaguez, e embriaguez não é só de bebida, não, embriaguez de ideologia, embriaguez de fé que fede, né? Embriaguez dos cuidados deste mundo, das preocupações deste mundo. O que são as preocupações deste mundo? É aquele cara que ele tem a paz de Deus dentro de si, mas ele só vai ficar sossegado se ele fizer um MBA. Porque se ele não fizer um MBA, ele não se sente um ser humano realizado. É aquela pessoa que ela tem paz de Deus, e Deus vai dar as coisas que a pessoa precisa no tempo certo, mas ela quer gastar toda a fortuna dela com uma cirurgia plástica que ela acha que vai segurar o casamento dela. São as preocupações deste mundo. Porque todo mundo é livre para fazer todas as coisas, mas quando você precisa pagar mico para fazer uma coisa pequena que seja, você já é uma Noemi saindo da sua terra prometida e não da fome e vai voltar com fome. Porque a terceira coisa é essa. A segunda coisa que eu estava dizendo é que diante da promessa da terra prometida, nós viramos eficientes à revelia de Deus. Né? Que foi o que o marido de Noemi fez. Olha, eu sou homem de bem, rapaz. Dá na minha cara aqui, ó. Eu não vou pagar esse bico de passar fome, não. Eu filho, mas essa é a terra que o Senhor nos prometeu. Mas está tendo fome, rapaz. Olha pra minha cara, eu sou homem. Eu vou caçar emprego. Aí o cara já começa com esses documentos. Quem falou que você tem emprego numa terra que tem fome é porque você é vagabundo? Eu estou lembrando disso que eu sou de uma família onde desde a minha adolescência a família vai tendo propostas para a gente tentar a vida nos Estados Unidos. E agora no tempo do Trump, os parentes estão todos lá radicados e o Jacu do Leleco empaca agora mulheres e filhos porque eles poderiam ir para os Estados Unidos. É a tal da eficiência, a revelia da palavra de Deus. Eu tenho uma consciência tranquila. Para quem olha de fora é uma consciência lerda, idiota, imbecil, otária, que não sabe investir. Só que eu não vou discutir com você o que foi falado para mim. Eu posso ir para os Estados Unidos, não por esse caminho que os Noemis das minhas redondezas ficam toda hora aparecendo em ponto. Às vezes os de lá com boas intenções e os de cá com frustrações, porque nós estamos na terra do Temer, né? A terra do Temer é pior do que o mundo dos juízes. Então, na terra do Temer e seus miquinhos amestrados, a vontade é de sumir do Brasil até pela mentalidade dos brasileiros mesmo. Porque é uma pobraiada que gosta de ser torturada. Ô, me libera dinheiro para nós! Meu filho, que dinheiro é seu, está fazendo favor nenhum, é seu mesmo. Eu preciso de ajuda do governo para Bolsa Família. Meu filho, o dinheiro é seu. Você zoa do Bolsa Família, você está dando bilhões para o empresário lá pelo BNDES. Mas ele está sorrindo. Mas o pobre, ele é ingrato, então você tem vontade de ir embora do Brasil. Senhor, me leva daqui.
mas eu vou falar para vocês a linguagem mais babaca que eu posso usar, mas é a linguagem mais santa e mais pacificada que eu posso usar. Eu só saio daqui quando Deus me tirar. E lá vê você com esses papos de fé em Deus. É o que as pessoas falam, né? Meu filho, então o que você está fazendo aqui? Você não acredita em Deus? Ele não se revelou para você? Por que esse desespero agora transformado ou travestido de bondade? Né? Então, quando se fala em Terra Prometida, a gente vira os eficientes à revelia de Deus. Tem outras eficiências. Por exemplo, o reino de Deus, Jesus avisou isso. O reino de Deus vai te trazer problemas familiares. Problemas familiares todos os dias vão chiar naquela pessoa que tem um compromisso com Deus. Então, não fiquem em dúvidas. Eu tenho sérios problemas na minha família para fazer a vontade de Deus. Desde a minha família nuclear até a minha família mais ampla. Porque Jesus disse que ia ser assim, não tem nenhuma novidade não. O problema é a tentação que esses problemas te dão. Porque eu já tive amigos assim, meu filho, se eu não estiver bem com a minha esposa e com os meus filhos, eu paro tudo. Porque não adianta eu fazer nada e não estar bem com a minha esposa e meus filhos. As pessoas de bem até têm esse discurso, né? Só que a Bíblia te dá outros exemplos. A própria família de Jesus tinha problemas sérios. E Jesus não deixou de ser Jesus porque a família dele tinha problemas sérios. Eles tinham sérias acusações a fazer aquele Messiazinho da Galileia. Messiazinho da Galileia cura o mundo inteiro e ainda deixa os irmãos bastante fome lá na casa dele. Não, vai lá ver como é que é. Porque o Deus que usava ele para ressuscitar um povo de 4 dias, às vezes não dava comida para o irmão, uma caçula dele. E aí o pessoal da boa moral vai dizer, para tudo, Jesus. Vai cuidar do seu irmão caçula. É isso que a boa moral diz. Boa moral, inclusive, de muitos de nós aqui nessa noite. Outro dia um colega meu, a esposa dele, começou a implicar lá na igreja onde eles congregavam, né? Ele veio conversar comigo. Eu falei, mas você veio conversar comigo? Porque, meu amigo, a esposa é sua esposa. Ela está com um problema sério com o pastor. O ministério está lindo. Então, eu não sairia disso sem antes buscar a Deus e pedir sinais claros e visíveis de que é para você sair. Ah, não, eu não penso isso, não. Eu penso que eu vou largar tudo que eu preciso ficar bem com a minha esposa. Mas você percebe que a sua esposa está com um problema com Deus, não é com você? Nossa, o seu casamento é bonito. A história entre vocês dois é legal. Agora, ela está com um problema lá com um pastor, ela não quer voltar mais lá, ela tem esse direito. Agora, você só deveria sair disso com orientações claras de Deus. E aqui, gente, eu estou falando para essas pessoas que tiveram que a psicologia e a psiquiatria vão chamar de delírio. Porque isso é um delírio. Na época da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, que estava liderando a pesquisa era o Kurt Lewin, um psicólogo americano fabuloso de origem judaica, e eles começaram a estudar o cérebro dos judeus. Então eles chegaram à conclusão que todo judeu tem um delírio cultural. Eles se acreditam protegidos por Deus. Ora, a ciência não está errada em pensar que isso é um delírio. Deus nem liga se a ciência pensa que isso é um delírio. Deus quer saber se você pensa que isso é um delírio. Os judeus ficaram enfermos, por quê? Eles contam com Deus porque eles querem usar Deus para serem uma nação poderosa na Terra. E isso é doença, sim. Aí, nesse sentido, eu concordo com o Kurt Lewin, o autor da dinâmica de grupo. Agora, quando eu estou falando aqui com crentes que se relacionam com Deus e que não estão preocupados em serem reconhecidos pela terra, querem apenas andar com aquela voz que ouviram. Olha, eu sinto muito se algum teste psicológico disser que eu tenho um delírio. Né? Não posso fazer nada, vai ter que ser assim, eu vou ter que pagar esse mico. Porque se eu não pagasse o mico do delírio e da voz que falou comigo, eu ia ter que pagar outros micos, né? Daqueles aos quais Deus agraciou, mas talvez não falou com eles de maneira tão direta. Porque Deus ama todos. E às vezes até, se Ele está falando comigo alguma coisa, não é porque eu sou melhor do que os outros, às vezes até porque eu sou pior mesmo. Não diz respeito a mim. Diz respeito ao Deus que resolveu falar com esses vermezinhos. Como diz lá Isaías, é o vermezinho de Jacó.
Deus falou com você exatamente por isso que você é um vermezinho. Mas já que Deus falou com um vermezinho, você não é aquele cara que caía nas graças de um doutor de faculdade para ser coroinha dele em todos os congressos de ciência. Você não servia para nada, mas Deus atentou para você. Agora você vai negociar com a ciência se isso foi Deus ou se não foi. Aí Deus fala assim, eu não quero saber de discussões científicas, só quero saber de uma coisa. Sabe que fui eu? Confia em mim? Porque se você sabe que fui eu, se você confia em mim, é nisso que está a cura da sua enfermidade, é nisso que está a restauração do seu casamento, é nisso que está a sua garantia de emprego e de sustento. Mas isso é eu falando com você. Quem está fora disso não precisa acreditar ou não acreditar nisso. É indiferente. Porque Deus falou foi com você. Deus falou foi com você. Não foi com quem está fora, avaliando a sua situação. Que é até um paganismo. Eu pego uma coisa que Deus falou comigo e querer que alguém lá de fora vá avaliar isso. Ah, mas como é que a gente avalia se isso é de Deus ou não? Pela coerência interna. Tem uma coerência interna que por de fora poderia parecer loucura. Por exemplo, qual que é a coerência interna dessa história de Noemi? É que eles estavam tendo fome, mas eles estavam dentro da terra prometida. Dentro da terra prometida, a fome era para ser suportada. Não era para o cara pensar assim, eu estou com vergonha dessa terra, eu vou caçar emprego em outro lugar. Não. Tanto é que não adiantou, ele foi e morreu lá e não aconteceu nada. E a Noemi voltou dizendo, eu sou amarga. E ela ainda voltou assim, que a gente faz a coisa errada, mas quer que Deus é que seja errado. Deus está rindo de mim. Deus está rindo da minha cara. E as mulheres disseram assim, não, Deus está rindo da sua cara, não. Você voltou amarga, Deus te trouxe alegria. Aí alguém fala assim, Alex, mas ela foi lá, se ela não tivesse ido lá, ela não iria conhecer a Ruth. Porque, por ironia da história, a restauração da vida de Noemi veio através de uma moabita. Mas esse que é o grande engano dos que ouvem a voz de Deus e a rejeitam. É que tudo que tem de acontecer na nossa vida, seja bom ou seja mal, vai acontecer. E foi o Jó que disse isso, né? Deus nos trouxe o bem. Se ele resolveu não nos poupar do mal, ele não deixou de ser Deus por isso. E ele adorou a Deus nisso. Mas a gente tem essa dificuldade. Então a gente pensa assim, se ela não tivesse ido lá, ela não conheceria a Ruth. Mentira, se ela não tivesse ido lá, a Ruth ia cair ali. A Ruth era que ia vir correndo de alguma coisa que aconteceu em Moab e ia cair dentro da terra cheia de fome. Ia ser uma história até mais bonita. Olha, deu uma louca em mim, eu fiquei sabendo que estava tendo fome em Israel, mesmo assim uma coisa impulsionou, e eu cheguei lá, aquela família toda miserável, mas foi só eu casar com um rapazinho, que eu sei lá como a família toda prosperou. Ia ser mais ou menos uma história assim. Deus tem histórias muito bonitas para escrever para a gente, mas a gente estraga. É Deus escrevendo e você gangorrando na canetinha dele. Deus escrevendo e você fazendo assim. Ele vai escrevendo e você vai... Quando faz assim, né? Quando não senta e faz a merda mesmo. Defeca diante do que Deus falou. Por que eu fui lá em Romanos? Para dizer para você, não estou contando historinha de Antigo Testamento. Paulo disse lá em Romanos, quando você vai ler essas coisas, pela paciência, você vai aumentando a sua esperança. Porque, estava dizendo, a coisa boa e a coisa desagradável que vai acontecer na sua vida, ela vai acontecer. Agora, quando você entra no meio bacana do negócio, a coisa boa vem com a cara muito feia, como o Ruth só apareceu no meio da calamidade, né? Da calamidade lá fora que eles foram buscar. Olha que coisa irônica. Eu saio da terra que o Senhor me deu porque tinha fome, que a gente poderia fazer como Jacó. Senhor, está tendo fome na terra, o que eu faço? Aí Deus falou para Jacó, vai para o Egito. Porque o que Deus está olhando o tempo todo nessa história toda de ele ter falado com você, é a sua fidelidade a Ele. Porque o Jacó passou fome na terra que Deus tinha dado a ele. Deus falou assim, desce para o Egito. Aí você vai ficar lá, vai morrer lá, e depois o José vai trazer a sua descendência para cá. É aquela coisa que era só falar comigo, mas a gente é um bando de Adão e Eva, né? E aí, gente, não tem nada de errado nessa árvore. O que tem a gente comer?
vamos perguntar para Deus? Deus falou assim, olha, gostei que vocês vieram me consultar para comer a árvore. Mas a nossa relação com Deus é relação com medo, né? Eu vou perguntar para Deus, eu não 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 vou perguntar para Deus. O que foi, Adão? Eu acho que eu fiz isso, eu não queria. De repente Deus estava assim, hoje à tarde eu vou comer fruto proibido com Adão e Eva. Porque não tinha nada de errado no fruto proibido. O que tinha de errado era na desconfiança dele em relação a Deus. A gente faz isso com os nossos pais, né? Com Morgana, com o nosso Criador. É quando a gente começa a atribuir coisas nossas àquele que é todo amor. Você pode ter certeza, fale sem medo de errar. Um dia Deus ia chegar lá para dentro, gente, hoje nós vamos ter jantar de fruto proibido. Não tem nada de proibido nesse fruto, não. Proibido era vocês desconfiarem de mim. Esse que era o fruto proibido. Ela desconfiou de mim. Aí, o que tem a ver com a Adão e Eva? Não, a gente faz isso o tempo todo. Nós desconfiamos de Deus o tempo todo. Ainda colocamos a palavra de Deus na cara de Deus. A mulher que tu me deste. Como Adão falou. Né? Então, a gente desconfia de Deus. Como o marido de Noemi, e ela também desconfiava. Né? E aí ele pagou o preço dele, que foi viver nada, né? Morreu. E eu não vou nem dizer que ela pagou o preço não, porque ela viu a desgraça toda acontecer, mas ela foi fênix ali, ela renasceu das próprias cinzas, e ela viu a graça do Senhor, porque o livro termina com ela, vovó de um ancestral do rei, que até hoje é influência no mundo inteiro. Então, a história que Deus vai escrever, Ele vai escrever, porque graça é isso. Graça não é só coisas graciosas e engraçadas. Às vezes a graça ela vai te atormentar. Mas não pela graça que te atormenta, porque nós somos seres atormentados e aí a gente quer desgraçar a graça. Que confiar em Deus o quê? Sou adulto. Mas quem falou que confiar em Deus é virar criança? É virar menino, né? Criança sim, Jesus falou, quem não for como uma criança nunca vai entender Deus. Agora, quem for como uma criança e confiar, porque já temos dito aqui, a gente confia em tudo. Nosso problema é só em relação a Deus. Então, Deus queria apenas ser consultado. Estava me lembrando uma experiência com a Kézia, minha filha mais nova. E você vai ver ele se repetindo na sua história familiar, né? Que é assim, eu tinha um copo bonitinho. Tudo que eu achava bonitinho na vida, eu queria colocar alguma coisa dela. Não sei, a Kézia nasceu num momento em que eu e a Sônia estavam vivendo uma correria de vida. E a Sônia teve alguma síndrome das mulheres que tem 3 filhos, né? Então no terceiro, não quero ver mais neném. Ela não falava isso com as palavras, mas tinha um cansaço ali, né? Tinha um cansaço. Então, acabou que eu cuidei muito da Kézia pessoalmente. E aí, aos olhos dos fenômenos, eu era doido com a minha filha mais nova. Então eu ficava com ela no culto, essas coisas todas. E eu achava que era uma gracinha e brincava com ela, ela parecia um filhotinho de índio, né? Como eu descobri, coisas de psicólogo, né? Que urucubaca, mais do que pensar em macumba, era uma palavra indígena, eu olhava para ela e chamava ela de urucubaca. Ficava falando com ela o tempo todo, andando com ela e tal, e achava ela uma gracinha, ela era toda engraçadinha. E aí, eu tinha um copinho que eu usava, assim, então eu falava meu copo dos meus encantamentos. Aí, assim, esse copo se chama Kézia. Pá! E deixava ela em cima da geladeira. Aquele copo que você não quer lavar toda hora, que você deixa ali que você vai usar. Né? Aí o nome do copo era Kézia. Só que os tempos foram passando, as semanas foram passando, eu descobri que a Kézia fez uma leitura errada de eu ter chamado aquele copo de Kézia. Porque o copo tinha uma curvinha. Uma curvinha assim. Aí assim, meu pai me acha gordo. Sabe qual é o nome daquele copo de Kézia? Aí a pergunta é, por que a minha filha pensou isso do pai dela? Né? Hoje na adolescência as coisas ficam mais estranhas entre filhos e pais, etc. Mas aquela criança aconchegada ao pai, por que ela pensou que eu achava que ela era gorda? Na verdade eu nunca disse isso para ela, nunca nem insinuei isso. Né? Mas sei lá, na infância deve ter ouvido alguém falando alguma coisa. Teu irmão, os irmãos são meio miseráveis, que as irmãs. Desde sempre chamam ela de gorda para me sacanear. E aí, mas por que ela atribuiu ao pai dela?
E eu fiquei pensando nisso, a gente faz isso com Deus, né? Porque Deus é amor, mas a percepção que a gente tem dele é que Deus é Temer. Ou, na melhor das hipóteses, Deus é um bispo Macedo que vai te arrancar as bênçãos. Eu quero ir embora. Cadê meu sapatinho? Aí Deus é assim. A gente fica desconfiado de Deus. E aí a gente quer ir embora. Então, a gente faz isso o tempo todo com Deus. Porque se é assim com uma coisa visível, imagina com uma coisa invisível, como é o nosso Deus. Mas ele vai se fazendo visível. Ele vai falando, ele vai prometendo, mas tudo que Deus fala para ele é tudo desconfiado. Já viu as pessoas falando de Deus com fidelidade? Meu filho, Deus é amor, mas também é justiça. Nessa frase mostra o quanto essa pessoa desconfia de Deus. Ao mesmo tempo que ela desconfia, ela usa Deus como supositório dos outros. Né? Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus vai te cobrar. Porque Deus é varão do fogo. Nem falar com o papo que Deus é amor, não. Com raiva disso, né? Então, olha essa desconfiança ontológica de Deus que todos nós temos. Foi por isso que a serva que sai da terra que Deus deu a ela, próspera, e volta amarga. Mas aí o que Deus tinha de fazer de bonito, Deus fez. O que Deus tinha de fazer de bonito? Botou uma mulher chamada Ruth no caminho dela. Mas essa mulher, ela ia chegar, não precisava ir lá em Moab buscar ela, não. Ela ia vir. Porque o tanto de coisa que acontece na vida da gente, que as pessoas veem, existem coisas que Deus diz, vá, saia. Né? Agora existem coisas que Deus fala assim, fica aí quietinho no seu barco, porque eu vou resolver esse problema. Aí o que a gente faz? A gente banca Noemi. Ah, Deus falou, mas assim, eu acho que eu vou encantar Deus com a minha eficiência. Senhor, eu sou uma mulher de iniciativa, dá licença que eu estou indo. Aí Deus cruza o gato, então vai. Vai para soluções humanas. O chato é que soluções humanas, a esperança que você acha que você ia ter durante 40 anos se transforma numa amargura de 40 anos. Né? E eu estava dizendo isso tanto no bom quanto no mau sentido. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma de que o povo de Israel iria ficar no deserto 40 anos. É só você ler o Pentateuco que você vai ver. Gente, eu não vou tirar esse povo de vocês de uma vez, não, porque se eu tirar de uma vez, as feras vão vir, vai vir serpentes abrasadoras, vocês vão ser comidos no deserto. Então vai ser aos poucos. Eles iam ficar lá 40 anos. Ah, por que 40 anos então virou castigo? Por causa da percepção deles. Fenomenologia. Deus é muito fenomenólogo. Eu estudarei em filosofia a tal da fenomenologia. A subjetividade é a verdade. Em que sentido? Quando eu confio em Deus, 40 anos de deserto se tornam 40 anos de aventura. Josué e Caleb nos deram esse exemplo. Eles ficaram 40 anos com quem tinha que ficar 40 anos. Então aprenderam foi muita coisa de Deus, viu Deus aparecendo para Moisés, e Deus falava, Deus mandava comida, e tudo era uma festa. Agora, para os desobedientes, por aqueles que desconfiam, Deus vai deixar a gente de 40 anos? Vou apressar esse negócio. Aí eles continuaram lá 40 anos. Porque Deus não tem saída, Ele é Deus, né? Ele é soberano. A saída que tem é você, de confiar no amor de Deus e ver, entender que 40 anos podem ser 40 anos de muita produção. Não tem gente que produz na cadeia? Tem um livro chamado O Peregrino que faz sucesso até hoje, foi escrito na cadeia, porque a subjetividade é a verdade. A percepção do John Bunyan foi, eu estou preso, mas minha alma está livre. Vamos produzir. Estou preso injustamente, mas eu vou produzir. A terra que o Senhor me prometeu, e eu estou nela hoje, eu estou nela. Tem que ser doido de vez em quando. Bem, presta atenção. Olha isso aqui. Isso aqui é uma coisa que Deus te deu. Aqui, ó, esse chão que a gente pisa. Deus falou que vocês iam morar aqui. Mas bem, está tendo fome nossos filhos. Eu não sei o que vai acontecer, mas a gente está na terra que o Senhor nos deu. Diz ele que ia brotar. Ah, vai esperar as coisas cair do céu. Não vou esperar as coisas cair do céu, porque já caiu, a palavra já foi falada. Aí quando você toma esse ato, aí Deus chega e fala assim, pode ir. Porque Deus o tempo todo vai brigar em relação à sua confiança. Porque o principal aspecto da graça de Deus é o quê?
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não é fé para ficar rico, não é fé de realização de coisas, não. É fé de confiança, de relacionalidade, de saber quem Ele é. Deus me deu aquele, Deus me falou que aquele copinho chama isso porque eu sei quem Ele é. Ele acha graça em mim, Ele não está rindo da minha cara. Então, pela graça sois salvos, mas sempre será por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus até quando você avacalha a graça, por meio da fé. Né? Pela graça sois salvos, mas eu vou ter fé nenhuma, não, já que eu tenho graça. Eu acho engraçado esse pessoal do predestinismo, né? Eu já sou salvo pela graça. Mas é por meio da fé. Então, quem é salvo nem pensa assim, vou aprontar todos porque eu sou salvo. Mentira, quem é salvo nem pensa assim. Quem é salvo pode até aprontar todos, mas já está tendo um tormento no coração porque está aprontando todos, porque é salvo e vai ter que sair daquilo ali uma hora, porque é por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus apesar de você. Ficar avacalhando o negócio toda hora. E aí, como já vimos aqui em outros momentos, Deus vai usar a linguagem que cada um vai conseguir entender. A uns é a linguagem da esperança, a outros é a linguagem do terror. Deus precisa de terror para salvar alguém? Não, mas algumas pessoas precisam do terror para ser salvo. E não adianta vir com discussões morais. São as linguagens dos seres humanos livres que Deus deu. Né? Então o que a gente aprende nessa noite hoje é isso, que a gente não se torne, na terra que o Senhor nos deu, um bando de eficientes à revelia do Senhor. O que vai acontecer é aquilo que o Paulo falou, uma hora todas essas suas obras eficientes serão queimadas, que é tudo obra de palha, de feno, pirotecnia. Tem beleza, tem estética, vai ser louvado por todas as pessoas, mas é tão fugaz quanto o fogo do fogo. O fogo dos fogos. É pirotecnia, só faz barulho, não tem importância nenhuma. Não dá para a gente precisar pagar esse mico. É aquilo que Deus fala. Olha, gente, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, como nas águas de Massá, como Noemi em Israel, como os judeus no dia da visitação de Jesus, como você naquele dia com aquela situação, com aquela pessoa que você sabe. Não faz isso mais não. Não endureça o seu coração. Se estrangale para Deus, porque Ele está a fim de te surpreender. Amém?